Oi, pessoal, boa tarde. Vamos então para a nossa terceira aula. Não sei se deu para reparar, eu fiz uma cagadinha aqui no cabelo. Desconsidera um pouco, tá? Ficou feio, né? Começa a sobrar tempo em casa, a gente vai inventando coisa que não era para inventar. Então, para a gente dar continuidade, para a gente dar continuidade àquilo que a gente já vinha estudando, senhores e senhoritas, vamos lá. Semana 3, Coronafilo, tá? Senhores e senhoritas, vale a pena a gente recordar um pouquinho, não muito tempo, senão a gente fica demorando aqui no vídeo, tá? Que nas últimas aulas a gente vem estudando sobre os filósofos gregos, né? Estudamos sobre os sofistas, o grupo de pensadores lá que vendia o seu conhecimento em relação a técnicas de argumentação em público, né? Estudamos o Gorgias, estudamos, no caso, o Protágoras, o Gorgias cético ao extremo, enquanto o Protágoras relativista. Estudamos também o Sócrates, que trouxe para a gente a sua querida dialética socrática, tá? Com dois passos, a ironia e a maiêutica, em que a gente estudou lá, no caso, o método utilizado por ele para se chegar à razão. E estudamos na última aula, já por vídeo, o Platão, que falava justamente de um mito, de uma alegoria, né, da caverna, da existência lá de um indivíduo preso na caverna, de um grupo de indivíduos, e que um deles se desprende, né, conhece a verdade, a razão, né, através do uso da razão, e depois retorna e os outros indivíduos não o consideram. E a gente percebeu que essa história ela está ligada organicamente com a teoria epistemológica, com a teoria ética, política e estética do Platão. Vamos estudar agora o senhor Aristóteles. Para começar, uma imagem, tá, que está no Museu do Vaticano, essa imagem que você tem aí na sua tela, tá, retratada, no caso, por Rafael de Sásio, que tem uma série de filósofos, e no centro da imagem a gente tem duas figuras importantíssimas. Do lado esquerdo, o mais velho, tá, representa ali, no caso, o senhor Platão, e do lado direito, o Aristóteles. Dá para a gente perceber que cada um deles carrega um livro nas mãos. Se você aproximar a imagem, dá até para ler que está escrito Ética no livro do Aristóteles, o mais jovem, tá, com barba mais curta. E a gente percebe que a principal diferença entre eles está na postura em relação às mãos. Enquanto Platão aponta para cima, o Aristóteles estende a mão à meia altura. O que será que indica isso, né? Qual o significado? Senhores e senhoritas, a gente percebe que há uma divergência muito grande entre Platão e Aristóteles, e essa divergência ela vai provocar, de fato, uma cisão na filosofia a partir desse momento, em que a gente vai ter, de um lado, indivíduos que são idealistas, racionalistas, e de outro, os empiristas, que vão valorizar, no caso, as experiências. Isso começa, né, com a filosofia aristotélica em diferença, em oposição à filosofia platônica. É esquisito porque a gente sabe que o Aristóteles ele é discípulo de Platão, mas na filosofia o discipulado tem um significado diferente. Por exemplo, né, olha essa frase do Aristóteles: o verdadeiro discípulo é aquele que consegue superar o mestre. Tá? Então, não há uma relação assim de segmento como na religião, em relação o discípulo em relação ao seu mestre, né? É um pouco diferente, tá? E dá para a gente perceber justamente quando a gente observa a história do Aristóteles e depois a sua concepção epistemológica. Vamos começar pela história, tá? Temos aí na imagem os três principais filósofos gregos: Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? E a gente percebe que o Aristóteles ele já não era de Atenas, ele veio de fora, né, a cidade de Estágira. Ele foi a Atenas em busca justamente de uma formação, tá? E ele vai lá na academia, que era a escola filosófica de Platão, e ele inicia os seus estudos lá com 17 anos, tá? E quando ele chega, ele se depara com uma concepção filosófica muito voltada para a matemática, justamente pela valorização das ideias e do uso da razão, assim, no sentido mais puro, tá? E ele tinha uma concepção já mais inclinada ao estudo dos animais, das plantas, de valorização da experiência, porque o pai do Aristóteles, tá, o senhor Nicômaco, ele era médico. E o Aristóteles ele já tinha uma iniciação na reflexão filosófica mais voltada para essa situação, para essa circunstância. E acaba que depois lá de 19, 20 anos, não há uma data fixa, né? Existem algumas discordâncias,
o Aristóteles ele começa então a discordar do seu mestre, do Platão, ele rompe, começa a criticar o seu mestre e funda a sua própria escola filosófica, o Liceu, que aparece aí no slide. Ele até usa uma outra técnica, né, de filosofia, né, de produção de reflexões filosóficas, que a gente fala que é a escola peripatética, em que ele caminhava junto com seus estudantes e pelo caminho, tá, observando as coisas, eles faziam lá seus próprios estudos. Bem, mais velho, o Aristóteles ele se torna professor do imperador Alexandre o Grande, tá, da Macedônia. Senhores e senhoritas, vamos então observar a concepção epistemológica do Aristóteles. E a gente consegue perceber assim de uma maneira imediata que aquela concepção do Platão dualista de um mundo das ideias e de um mundo sensível, isso não é levado em consideração para o Aristóteles. O Aristóteles, pelo contrário, ele critica essa teoria das ideias ou teoria das formas, que estudamos nas outras aulas, tá? E diz que esse dualismo ele não é necessário, que, na verdade, esse dualismo ele até atrapalha na produção da reflexão filosófica, porque esse dualismo acaba duplicando também os problemas filosóficos. Bem, diante disso, a concepção do Aristóteles vai levar em consideração que toda substância, tá? Tudo aquilo que existe, toda a physis, ela é formada por dois aspectos que não estão separados, como dizia lá o Platão, mas que estão intimamente ligados, tá? Para o Aristóteles, toda substância, ela é composta ao mesmo tempo por matéria e por forma. Vamos tomar um pouco de cuidado com essa palavra forma, tá? Que para os gregos a forma significa ideia, conceito, tá? Então, ao mesmo tempo, a substância ela é material, sensível, tá? E ela é também forma, ela é ideia, tá? E essas duas características do ser, elas não são dissociadas, tá? Elas não podem ser separadas. Aliás, ele vai colocar outras características associadas ao ser que são importantes e estão nesse quadro aí no slide. Olha lá, o ser se manifesta de diversas maneiras. Essência e acidente é o que faz com que algo seja o que é, isso é essência, tá? E acidentes são as propriedades do ser que, quando retiradas, elas não alteram o que ela é, tá? E esse ser também, ele é, ao mesmo tempo, ato, o que ele é naquele momento, e potência, o que ele pode vir a ser. É um pouco complicado a gente falar nesses termos, mas vou pegar assim um exemplo bem prático, um exemplo prático para a gente observar. Eu trouxe aqui um apito. Essa substância, ela é ao mesmo tempo matéria de madeira, tá? E é forma, é ideia. Quando eu falo apito, existe uma série de características básicas que todo apito tem que ter, tá? Tem que ser um objeto, tem que produzir som, tá? Vamos observar. A essência seria aquela coisa, aquela definição que eu trago e que acaba explicando o que é esse ser. E que se alguma dessas explicações, dessas características que tem na explicação, a gente retirar, tá? Ela perde a sua essência, então ela deixa de ser o que é. E acidentes são as mudanças, as transformações que eu posso fazer. Se eu mudar de cor, por exemplo, esse apito, ele vai deixar de ser um apito? Se eu mudar de material, fazer ele de plástico, ele é de madeira, mas se eu colocar de plástico, muda, tá? Deixa de ser apito. Então, tudo aquilo que eu posso mudar, que não altera a essência, a gente chama de acidente, tá? Outra situação, ato. O que é esse apito nesse exato momento, tá? A gente pode, por exemplo, perceber que ele, na verdade, nesse exato momento, não está sendo usado como tal, como apito. Ele está sendo usado como um objeto de exemplo na aula. Eu posso, no caso, usar ele para outras finalidades. E essas outras finalidades que não são usadas nesse exato momento são potência. Eu posso usar o apito para, sei lá, travar a porta, calçar, para a porta não se movimentar. Eu posso usar como brinquedo. Eu posso usar, sei lá, como um objeto para ferir alguém. Então, a gente vai percebendo assim que ato é aquilo que eu uso naquele exato momento, para que ele serve naquele exato momento, tá? O que ele é ali, e potência, o que ele pode vir a ser. Presta bastante atenção nessa tabelinha, mas vamos à frente, vamos seguir. Bem, para o Aristóteles, todo ser, tá? Ele tem 4 causas primeiras, tá? Existe uma causa formal, que é a coisa em si, a ideia
por trás de cada objeto. A definição, por exemplo, ali do que é apito seria essa causa formal. Existe uma causa material que acaba determinando o ser, do que ele é feito, madeira. Tá? Existe também a causa eficiente, que seria aquilo ou aquele que dá origem à coisa feita. Ele não nasceu assim, ele foi produzido. Quem é que pegou a madeira e moldou essa madeira para se formar em apito? Tá? Então, a gente percebe, por exemplo, que isso é a causa eficiente, aquilo ou aquele que acabou dando origem a esse objeto, tá? A esse ser. E a causa final é a função para a qual essa coisa foi feita. Por exemplo, esse apito, ele imita um som de um pássaro, tá? Então, a causa final, a função, está associada a essa situação. Vamos tentar analisar esses conceitos. Eu sei que são vários, são muitos e assim, né? Por EAD fica um pouco complicado, mas vamos observar que não é tão complexo. Por exemplo, vou pegar um outro objeto e a gente analisa cada um dos conceitos. Vamos lá? Esse objeto, lindo. Vocês vão gostar. Uma bandeira do Palmeiras. Senhores e senhoritas, substância. Essa substância é formada por matéria e por forma, tá? Matéria, o material que foi produzido, tá? Provavelmente algodão, não sei, tá? Forma, a ideia por trás, né? O que é uma bandeira do Palmeiras, tem que buscar todas essas situações, tá? A gente vai perceber que esse ser, tá? A bandeira, se manifesta enquanto essência. Então, uma bandeira seria lá um artefato que identifica um determinado grupo, tá? O Palmeiras é um time de futebol, formado lá por imigrantes italianos e por aí vai. Acidente, quais são as características que essa bandeira pode ter que não tiram a sua essência, tá? O fato dela estar velha, suja, né? A história que existe por trás dela, né? Está um pouco embolorada, vou ter que lavar. Então, todas essas características, elas são acidentes. Eu posso, o fato dela estar embolorada ou não, suja ou não altera a essência, tá? Ato. Nesse exato momento, essa bandeira, ela serve de exemplo para a aula. Mas ela pode ser várias coisas. Ela pode me proteger do frio, ela pode, no caso, servir para eu celebrar mais um título do Verdão. Ela pode... Não pode limpar o chão. Não, isso ela não pode. Essa potência ela não alcança, ok? Combinado? Vamos dar continuidade. As 4 causas, vamos lá, as 4 causas. Causa formal seria a coisa em si, a bandeira em si, o que ela é. Causa material, do que ela é feita. Causa eficiente, seria no caso quem ou o que foi necessário para ser produzido, né, essa bandeira. E a causa final, a função que ela exerce, né, muito utilizada, é para celebrar os títulos e demonstrar o meu amor por esse time fantástico. Senhores e senhoritas, de acordo com Aristóteles, existem graus no processo de conhecimento. O grau mínimo, tá, é o grau da sensação, dos 5 sentidos. Tá? Mas se você tiver uma experiência mais elaborada, você já vai para a questão da memória. Você vai usar a memória para analisar um determinado objeto, um determinado ser. Se você for mais além, comparar memórias diferentes, experiências diferentes, você vai, no caso, para essa nova característica, que é da experiência. Mais acima, se você compreender as causas e saber agir em vários momentos, você vai, no caso, para a arte, para a técnica. Ele também usa essa palavra, técnica. Tá? E o nível mais avançado do saber, do conhecimento, seria no caso da teoria. Tá? De acordo com Aristóteles, todos esses conceitos, tá? Leis lá no caso da substância, com forma e matéria, tá? Com ato e potência, tá? Essência e acidente, as 4 causas e os graus do processo do conhecimento, tudo isso está relacionado a qualquer objeto que deve ser estudado, ok? Senhores e senhoritas, vamos dar continuidade, tá? Vamos fazer um exercício. UEL 2015. É, pois, manifesto que a ciência a adquirir é a das causas primeiras,
pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos conhecer sua primeira causa. Então está falando ali, ó, para estudar ciência, eu preciso entender as primeiras causas, tá? Ora, causa disse em 4 sentidos. No primeiro, entendemos por causa a substância e a essência. O porquê reconduz, pois, à noção última, e o primeiro porquê é causa e princípio. A segunda causa é a matéria e o sujeito. A terceira é de onde vem o início do movimento. A quarta causa, que se opõe à precedente, é a fim para quê? E o bem, porque este é, com efeito, o fim de toda geração e movimento. Vamos praticar, gente? Vamos lá. Força! Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica corretamente a ordem que Aristóteles apresentou às causas primeiras. Para fazer esse exercício, eu preciso de 2 coisas. Primeiro, eu preciso conhecer as 4 causas. E segundo, eu preciso ordená-las conforme está no texto. Então, vamos lá, vamos voltar para o texto e vamos observar. É, pois, manifesto que a ciência a adquirir a das causas primeiras, pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa. Ora, causa diz-se em 4 sentidos. O primeiro, entendemos por causa a substância e a essência, o porquê. Quando eu falo lá de substância, de essência, de ideia, eu estou falando de causa formal. Então, a primeira ideia, causa formal. Reconduz, pois, a última noção, e o primeiro porquê é a causa e o princípio. A segunda causa é a matéria e o sujeito. É a matéria e o sujeito. Então, se a primeira causa é a causa formal, a segunda da matéria, que pode ser causa material. A terceira é de onde vem o início do movimento, o início do objeto, o início do ser. Então, a causa eficiente, quem fez, quem criou. E a quarta causa se opõe à precedente, é o fim para quê e o bem, porque este é, com efeito, o fim de toda geração e movimento. Ou seja, a causa final, o fim para quê. Então, vamos procurar lá nas alternativas. Primeiro, a forma. Segundo, a matéria. Terceiro, eu preciso, no caso da causa eficiente, quem fez. E no final, causa final. Qual a alternativa? Letra C. Yes! Beleza! Pessoal, espero que vocês tenham ido bem, que vocês estejam conseguindo acompanhar nesse formato novo. Caso tenham qualquer dúvida, por favor, me procurem, tá? Façam exercícios, leiam, tá? E qualquer situação, qualquer dificuldade, a gente está à disposição. Beleza? Muito obrigado. Falou!